Oi, pessoal. Nosso grupo vai falar sobre fármacos que atuam em receptores de serotonina e o grupo é composto por Caterine Rodrigues, Gabriele Marques, Júlia Rezende, Ellen Mara, Maria Clara, Natália Fialho e Riane da Silva. Meu nome é Maria Clara e eu vou dar uma introduzida, né? A gente escolheu esses dois artigos de nome Um novo análogo de paroxetina contendo bromo fornece pistas mecanísticas para a ambiguidade de ligação do sítio primário central do transportador de serotonina. E o outro artigo, que é a investigação química e estrutural do complexo transportador paroxetina serotonina humana. Em ambos os artigos vai mostrar que eles sintetizaram análogos da paroxetina, né? Um vai conter o bromo e o outro o iodo ou o bromo, né? Esse segundo artigo aqui. A serotonina, ela é um neurotransmissor responsável pelo humor, né? Ela é conhecida aí pelo neurotransmissor da felicidade, e a gente sabe que muitas doenças estão relacionadas a uma baixa de serotonina, como a depressão, transtorno de ansiedade, e a 5-hidroxitriptamina, né, como ela também é chamada, ela possui essa característica aí na sua estrutura, ela possui aminas e anéis aromáticos. Sabendo que a serotonina ela é importante nessas síndromes depressivas, nos transtornos de ansiedade e esquizofrenia, os inibidores da recaptação de serotonina é uma classe de medicamento que é muito utilizada para ser tratado, já que eles apresentam uma alta eficácia e possuem poucos efeitos adversos. São eles o escitalopram, a sertralina, a paroxetina e a fluoxetina. A paroxetina, né, que é o fármaco que a gente escolheu, ela possui na sua estrutura esse anel de piperadina, que está aí ligado a uma amina. Além disso, ela possui esses grupos de benzodioxol e o de fluorofenil. A paroxetina ela vai atuar mediante a interação competitiva com o substrato natural, né? Ou seja, com a serotonina, no transporte ativo pela membrana neural. A serotonina, quando ela é secretada, ela vai se ligar a esses receptores pós-sinápticos e aí a ligação ela acaba que é um pouco rápida e a serotonina ela vai ser como se fosse reciclada, né, pelo transportador de serotonina pré-sináptico e uma vez recaptada, ela vai sofrer aí sua degradação ou pode ser reutilizada. Esse transportador de recaptação de serotonina, ele é o alvo de muitos medicamentos, né, muitos fármacos, e esses fármacos vão atuar competindo, né, com a serotonina, e esses medicamentos, eles vão interferir nos níveis de serotonina na fenda sináptica, porque vai aumentar a sua disponibilidade desse neurotransmissor. Então, pessoal, a Maria anteriormente comentou a respeito da paroxetina, né, que é um fármaco já utilizado na terapia. E eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a estrutura do transportador de serotonina. Basicamente, o transportador de serotonina ele apresenta duas subunidades. Essa subunidade aqui, que o autor se refere
como uma subunidade periférica e a subunidade central, um sítio central. E a paroxetina, ela tem atuação principalmente aqui nesse sítio central. Esse Szinho aqui estaria representando o substrato, que nesse caso seria a serotonina em situações normais, onde após ter sido liberada na fenda sináptica e interagir com os neurônios pós-sinápticos, ela iria ser recaptada e voltaria para o neurônio pré-sináptico para ser degradado, como a Maria já explicou. Além disso, esse transportador também faz o transporte de sódio e cloro. Pessoal, além daquela subunidade que eu comentei com você, desses dois sítios do transportador de serotonina, o sítio central, onde a paroxetina vai atuar, ele também é subdividido em 3 subunidades, que é a subunidade A, B e C. A Maria já comentou, né? Sobre a estrutura da paroxetina, ela apresenta esse anel benzodioxol, essa piperidina aqui e o fluorofenil, que se encontra aqui. Então, vamos falar um pouquinho mais específico sobre a interação da paroxetina com esse receptor. A paroxetina, na realidade, ela sofre uma ambiguidade de conformação, onde ela pode se comportar, quando for se ligar ao ligante, de 2 maneiras, ou na conformação ABC ou na conformação ACD. Como eu mencionei para vocês, aquele sítio, ele apresenta 3 subunidades, e na conformação ABC, a paroxetina, ela irá interagir com a subunidade A, com a amina da piperidina, que no caso vai interagir aqui. O benzodioxol irá interagir na subunidade B, que é aqui, e a interação do fluorofenil irá ocorrer na subunidade C. A outra conformação que a paroxetina pode assumir em relação ao ligante é a conformação ACB, onde o que vai diferir uma da outra é que o anel benzodioxol, na realidade, ele não vai interagir com a subunidade B, e sim com a subunidade C. Então, os estudos mostraram que a paroxetina apresenta essa ambiguidade, né, de conformações, e não se sabe ao certo por qual conformação ela tem preferência. E, então, eu trouxe aqui também para vocês o mapa farmacofórico da paroxetina, né, que já é o fármaco utilizado, e quando a gente analisa as possíveis ligações que esse fármaco pode fazer, ligação aqui, ó, no anel benzodioxol, ele pode realizar através desses 2 hidrogênios, pode ser aceptor de ligação de hidrogênio, esse anel aqui pode sofrer interação pi-stack, esse oxigênio pode ser um aceptor de ligação de hidrogênio, aqui na piperidina, essa amina secundária pode se comportar tanto quanto aceptor quanto doador de ligação de hidrogênio, e aqui nesse anel com o flúor, ocorre também interação pi-stack, que ocorre entre anéis aromáticos, e o flúor também pode realizar ligação não covalente, visto que ele é um átomo bastante eletronegativo também. Então, gente, falando um pouco sobre o artigo 1, né, o artigo que a gente escolheu, ele vai basicamente falar sobre a investigação da paroxetina, né, e como ela se comporta em relação ao transportador de serotonina. Aqui, na realidade, ele vai fazer 2 análogos, né, diferentes, um análogo contendo o iodo e o outro análogo contendo o bromo, que vão substituir o flúor nessa posição aqui. Basicamente, o objetivo do projeto, do artigo, né, era identificar qual conformação teria melhor resposta, né, teria mais afinidade com o transportador. Então, eles realizaram, como eu mencionei, um estudo com 2 análogos, um contendo bromo e outro contendo iodo, e avaliaram o tipo de conformação que era induzida por esses grupamentos. Quando a gente olha para esses átomos, né, ambos são átomos halogênios, né, e a diferença entre eles é somente a eletronegatividade, onde o flúor é o átomo mais eletronegativo, e o iodo, o átomo menos eletronegativo. Além disso, também o volume espacial ocupado por esses átomos, onde o iodo apresenta o maior volume, né, por ele ter um maior raio atômico também.
Então, gente, falando agora do mapa farmacofórico da iodoparoxetina, a gente observa que a única coisa que ocorre de diferente aqui é a substituição do flúor pelo iodo, e a gente vai ver mais à frente, quando relacionar a estrutura à atividade, o que isso implicou na ação desse análogo, né? O que aconteceu quando ele foi se ligar ao transportador de serotonina. Só como curiosidade aqui, pessoal, eu trouxe a estrutura do MDMA, o êxtase, né, como é popularmente conhecido. Ele é uma droga de abuso e o mecanismo de ação dele basicamente consiste em estimular a liberação de serotonina e inibir a recaptação da mesma, além de bloquear a atividade da enzima monoaminoxidase, a MAOA, que é a enzima responsável pela degradação da serotonina. O MDMA também tem ação em outros neurotransmissores, mas ele atua principalmente nos receptores de serotonina e também na recaptação. E aí, o que eu achei legal dessa, dessa estrutura aqui, né, do MDMA, é que ele também apresenta esse grupamento benzodioxol, além de também apresentar uma amina secundária aqui. Então, a gente sabe que a paroxetina é uma das mais seletivas, né, para recaptação de serotonina, e também o MDMA, né, que é uma droga, então isso aqui poderia ser um possível grupo, farmacóforo relacionado a essa atividade dessas substâncias. Bom, meu nome é Gabriele, eu vou falar um pouco sobre a relação entre os mapas farmacofóricos da paroxetina e da iodoparoxetina, que é seu análogo. Bom, como a Riane já acabou de explicar, e a Maria também, dando uma introdução sobre o fármaco paroxetina, nós vimos que ele é muito potente dentro da sua classe, né, de antidepressivos, mas que apresenta muitos efeitos colaterais graves, como infertilidade, disfunção sexual, ganho de peso, problemas cardiovasculares, suicídio, entre outros. Então, a criação de um análogo que pudesse ser tão potente quanto, mas com menos efeitos colaterais, vem sendo alvo de muitos estudos. Bom, nesse primeiro mapa farmacofórico é da paroxetina, nós temos a amina secundária, nonelpiperidina, que se liga aos grupos benzodioxol e fluorofenil, e que são os farmacóforos da molécula e vão estar ocupando os sítios centrais do transportador. Nós temos aceptores e doadores de ligação de hidrogênio e interação pi-stack entre os anéis aromáticos. Esse segundo mapa é do análogo da iodoparoxetina e ele apresenta a potência em inibir o transporte de serotonina reduzida significativamente. No entanto, a sua afinidade de ligação por competição pelo transportador de serotonina, não tem tantas mudanças, não diminuiu tanto. E isso pode ser explicado pelo fato do iodo ser um átomo maior e menos eletronegativo que o flúor, e até mesmo que o bromo, que é um dos análogos que o artigo trouxe. Então, a sua força de ligação é menor, adquirindo esse potencial reduzido de inibição. Além disso, a presença do iodo, como a Riane já acabou de mencionar, torna a molécula mais lipofílica, o que também resulta em uma maior facilidade em atravessar a barreira hematocefálica, o que pode ser um ponto interessante na criação de novos fármacos, mas, em contrapartida, pode resultar em efeitos adversos graves pela dificuldade na metabolização e excreção do fármaco. Meu nome é Caterine e eu vou falar então sobre o segundo artigo que nós utilizamos nesse trabalho. Como a Riane já falou, a paroxetina ela vai interagir com o sítio S1, né, do receptor, que vai ser dividido em 3 subunidades. E aí, como eles observaram, pode ocorrer então duas diferentes conformações dessa ligação, né, que pode ser a conformação ABC e a conformação ACD, em relação à paroxetina. E aí, o que os autores eles observaram é que ambas as posições elas são viáveis para paroxetina, mas que essa ambiguidade de posição ela vai contribuir para a alta afinidade da paroxetina. E aí, o que os autores tentaram fazer nesse artigo foi investigar a ambiguidade de posição e sintetizar derivados de paroxetina para avaliar qual seria a afinidade com o receptor.
Então, nesse artigo, eles fizeram a mudança do átomo de flúor pelo átomo de bromo, e essa foi a única mudança que foi observada na molécula, formando então a bromoparoxetina. Aqui nesse slide a gente tem então um mapa farmacofórico, que vai ser bastante semelhante, né, com o que as meninas já falaram anteriormente, onde a estrutura ela vai apresentar possibilidades, né, de ligações de hidrogênio, vai apresentar também regiões que vão ser aceptoras de ligação de hidrogênio e regiões que podem ser aceptoras e doadoras de ligação de hidrogênio, e também vamos ter interações pi-stack. E aí, como já foi falado anteriormente, o grupo fluorofenil da paroxetina, ele é um grupo farmacofórico, farmacóforo, e aí ele vai contribuir para a atividade da paroxetina. Então, a partir do momento que os análogos, né, as alterações dos análogos ocorrem nesses grupos, já é esperado que ocorra uma mudança na atividade desses compostos, e foi isso que foi observado em relação a esse análogo. Os autores, eles observaram que a bromoparoxetina ela vai se ligar de uma forma estável em ambos as conformações, né, ACB e ABC. Porém, quando você substitui pelo bromo, ele vai ter uma preferência pela conformação ABC. E como eu falei anteriormente, essa ambiguidade ela contribui para a alta afinidade da paroxetina. Além disso, a substituição do flúor pelo bromo também vai causar outras alterações, porque o flúor ele é um átomo bem menor do que o bromo vai apresentar um raio atômico maior, vai ser um átomo mais volumoso, e esse aumento do volume pode causar, então, um impedimento estérico e uma dificuldade dessa molécula de interagir com o receptor. Além disso, o bromo ele também vai apresentar uma menor eletronegatividade, e os autores também observaram que ao utilizar o bromo, né, nesse análogo, ocorria uma diminuição da afinidade dessa molécula pelo receptor. E aí eles descreveram que esse grupamento bromo-fenil ele distorce a orientação da cadeia lateral de um resíduo de aminoácido, que é a tirosina 95. E esse resíduo ele é crucial para o reconhecimento de alta afinidade do antidepressivo. Então, a gente pode observar que com essa alteração que foi feita, ocorreu uma diminuição da afinidade, consequentemente, uma menor atividade desse análogo. Eu sou a Natália, vou comentar um pouco sobre a relação entre os mapas farmacofóricos da paroxetina e do seu derivado. O primeiro mapa, nós temos a paroxetina. Dentre os antidepressivos atualmente prescritos, ela é a inibidora seletiva da recaptação de serotonina que possui maior afinidade com o receptor. Em contrapartida, ela está associada a alguns efeitos colaterais importantes, como a infertilidade, o prejuízo cognitivo, a disfunção sexual, o ganho de peso e problemas cardiovasculares. Então, no primeiro mapa, nós vemos que a paroxetina é composta por uma amina secundária, que está no anel piperidina, e que está ligado aos grupos benzodioxol e fluorofenil, que são os grupos farmacofóricos da molécula. Essa amina secundária, devido ao nitrogênio, ela é aceptora e doadora de ligação de hidrogênio. E podemos observar também que tem o grupamento benzodioxol, que é aceptor de ligação de hidrogênio, devido à presença dos oxigênios, e também interação pi-stack, que ocorre entre anéis aromáticos. No segundo mapa, nós temos o derivado da paroxetina, e nesse mapa nós temos basicamente as mesmas interações,
com a amina sendo o aceptor e doadora de ligação de hidrogênio, o benzodioxol, que é aceptor de ligação de hidrogênio. E nesse caso, o grupo 4 fluoro, ele é substituído pelo bromo, a fim de diminuir os efeitos colaterais que a paroxetina apresenta, sendo essa a única diferença entre as duas moléculas. O bromo, ele é um átomo maior que o flúor, apresenta uma massa atômica em torno de 79. Ele é menos eletronegativo, então atrai os átomos com menor força e acaba resultando em uma afinidade menor. Oi, meu nome é Júlia e aqui houve a troca do flúor pelo bromo. Essa modificação pode ser classificada como bioisosterismo, que é uma estratégia muito utilizada na modificação estrutural de moléculas que possuem uma atividade biológica. O bioisosterismo possui classificações, né, podendo ser clássico e não clássico. Aí, neste caso, foi a do método clássico e do tipo monovalente. Nesse método, os compostos, ao sofrerem substituição por um átomo ou um grupo de átomos, dão origem a um novo composto com disposição estérica e configuração eletrônica idêntica à do protótipo. E esse tipo de método atende às exigências preconizadas pelas definições de Green e Erlenmeyer. Green ampliou o conceito de isósteros, que era previamente conhecido, e disse que a adição de um átomo de hidrogênio com seu elétron solitário ou a outro átomo resulta no que se convencionou chamar pseudoátomo. Depois, Erlenmeyer redefiniu isósteros como átomos, íons ou moléculas em que as camadas periféricas de elétrons possam ser consideradas idênticas. Oi, eu sou a Ellen e eu vou falar sobre a modificação molecular. Então, nessa reação, houve apenas a troca do íon flúor pelo íon iodo. E com isso a gente pode classificar essa modificação também como o bioisosterismo clássico do tipo monovalente. E nessa segunda imagem, onde está o X, seria para representar o iodo. Esse X está apresentado na imagem, porque no artigo 1, o estudo ele realizou a reação tanto com iodo quanto com bromo. Mas o foco do nosso artigo 1 é o iodo, e o foco do bromo foi o artigo anterior. E só para complementar o que a Júlia havia falado sobre o bioisosterismo, ele é uma estratégia, né, que é usada com alguns objetivos, que são eles o aumento de potência e seletividade, também para alteração de propriedades fisicoquímicas, para otimizar protótipos e obter candidatos a fármacos, para reduzir ou fazer redirecionamento do metabolismo, para eliminação ou modificação de grupos toxicofóricos, que são grupos que caracterizam a subunidade estrutural responsável pela toxicidade do fármaco, e também para patente. E no caso do nosso trabalho, o bioisosterismo aconteceu na reação com o objetivo de obter candidatos a fármacos, de obter um fármaco que possua o mesmo efeito terapêutico, mas com menos efeitos colaterais. Então, gente, como conclusão, a gente tem que a paroxetina e a bromoparoxetina, elas podem se ligar de forma estável, tanto na posição ABC como na posição ACB, mas tanto a bromoparoxetina quanto o análogo iodoparoxetina, eles apresentam uma preferência pela conformação ABC. Dessa forma, foi possível demonstrar a importância da ambiguidade da conformação apresentada pela paroxetina na afinidade pelo transportador de serotonina e, consequentemente, na atividade biológica do fármaco. Aqui estão as referências.